Hoje nós vamos falar sobre prisões e eu creio que a pior prisão que pode existir é aquela que a gente pensa que não está preso. Essa é a pior prisão e é a que mais aprisiona, porque é aquela que dá uma falsa impressão de liberdade, dá uma falsa impressão de autocontrole, de satisfação, mas que no fundo ela te domina, ela te bloqueia e ela não te faz feliz. Quando nós lemos aqui sobre a restauração da porta do cárcere, o cárcere era uma prisão subterrânea que havia em Jerusalém, e neste pátio que levava o seu nome, os detentos saíam para caminhar e pegar sol. A Bíblia nos conta que o profeta Jeremias esteve preso neste lugar. Então esta porta ela simboliza cadeias e prisões que tentam assolar a nossa vida. Por isso que nós temos que estar com essa área restaurada, porque esta é a porta aonde nós temos que manter a vigilância. Tudo aquilo que nós não temos a vigilância, a gente não tem o cuidado daquilo que entra, daquilo que sai. Tudo que não é vigiado se torna perigoso. É aquela situação que a tua mente diz assim: você é livre para fazer o que você quiser. E você muitas vezes se torna escravo daquilo que não percebe. Geralmente nós somos escravos daquilo que nós não percebemos, são coisas que vão entrando na nossa vida e vão dominando áreas da nossa vida. Por exemplo, tem gente que é escravo do dinheiro, tem gente que é escravo do sexo, tem gente que é escravo da inveja e tantas outras prisões que vêm e escravizam. E o grande problema está que essas prisões são disfarçadas com uma falsa capa de liberdade. Eu sou livre e eu faço o que eu quero. Eu sou livre para sentir prazer. Eu sou livre para me satisfazer. Eu sou livre para curtir. Mas na verdade, quando você percebe que está preso, você só vai perceber quando você começa a receber as consequências da tua falsa liberdade. Ou seja, aquilo que você achava que era a tua liberdade, era o teu aprisionamento. E não são poucas as pessoas que começaram curtindo. Não são poucas as pessoas que começaram achando que aquilo era a liberdade, que estão presos hoje em dia. Preso em cárceres intransponíveis, não consegue se livrar, não consegue se libertar, mas eu entendo que Jesus ele veio trazer a luz e veio trazer a restauração, a porta do cárcere, para que você entenda se os caminhos que você tem trilhado tem te levado para a vida ou tem te levado para a prisão. Eu creio que a melhor forma de nós entendermos as coisas que estão chegando na nossa vida é com o filtro que Jesus coloca na nossa cabeça. Então vamos falar a primeira verdade dessa noite. Levante a sua mão assim para o alto e diga assim: Senhor Jesus, me ensina a entender os caminhos da verdadeira liberdade.
O entendimento é essencial, amados, para que a gente não confunda caminhos. Eu creio que hoje é o dia que o Senhor está derramando sobre nós um esclarecimento, abrindo a nossa visão para nós não nos enganarmos em caminhos que nos levam à prisão. A Bíblia fala sobre isso. Há caminhos que ao homem parece direito, mas que no fim eles são caminhos de morte, caminhos de aprisionamento, caminhos de destruição. Então eu creio que hoje, nessa sétima porta, hoje é a sétima, é o dia que nós nos encontramos com a palavra de Deus que liberta. Mas é preciso nós entender que a palavra não liberta só quem a lê, mas a palavra liberta quem a vive. Então, para a gente verdadeiramente ser liberto, ser abençoado, nós precisamos viver a palavra. E se nós permanecermos na verdade da palavra, nós conheceremos nele Cristo, a verdade, e ela nos libertará. Então, quem é a verdade? Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós olhamos aqui nessa palavra, se fala de átrio, ou se fala do pátio do cárcere ou da prisão, e é exatamente este o lugar onde as nossas prisões devem ser quebradas. Então existem muitas prisões em nossa vida, e essas prisões devem ser relatadas aqui nessa noite para você entender um pouquinho. Existe a prisão do medo. Pessoas estão aprisionadas no medo, e o medo aprisiona. O medo traz uma insegurança na vida da pessoa, e a pessoa não consegue desenvolver. Tem gente que tem medo de morrer. Você sabia que você vai ser alcançado por aquilo que você teme? Jó foi alcançado por aquilo que ele temia. Ele disse assim: aquilo que eu mais tinha medo, aquilo que eu mais temia, foi exatamente aquilo que me sobreveio. Vocês sabiam que as pessoas que mais morrem do coração são as pessoas que têm medo de morrer do coração? Vocês sabiam que as pessoas que mais morrem do câncer são as pessoas que tinham medo de morrer de câncer? Porque o medo, ele tem um poder de aprisionar. Existe outra prisão chamada depressão. A depressão, o que é a depressão, amados? Não é um medo excessivo do futuro. As pessoas têm medo que aquilo que aconteceu no passado venha acontecer de novo no futuro. E isso leva as pessoas a uma depressão. Existe outra prisão chamada falta de perdão. A falta de perdão leva à amargura. E a amargura é tão poderosa, tão aprisionante, que a Bíblia diz que apodrece até os ossos. Olha o quanto isto é aprisionante. Tem gente, por exemplo, que é escravo, que é preso pela comida. Às vezes as pessoas são fissuradas por um pedaço de bolo, uma Coca-Cola. Tem gente que é viciada em Coca-Cola, tem gente que é viciado em café. Tem gente que diz assim para mim: pastor, eu não consigo me santificar, porque eu sou viciado em café. Tem gente que é viciado em sexo, tem gente que é viciado a posições e tantas outras coisas semelhantes. O fato é que isso são prisões, e tudo quanto tem o poder de fascínio, de domínio sobre nós, se torna uma prisão. Então, a tudo que dizemos assim, eu não consigo deixar disso,
eu não consigo continuar sem fazer isso, ou viver sem isso, nós então estamos servindo como escravos, somos escravizados. E eu creio que nessa noite, o nosso ajudador, ele quer quebrar todo o jugo das prisões que existem em nós. Então, para tanto, nós precisamos dar acesso, permitir-se. Deus não vai fazer nada que você não queira, amados. Às vezes as pessoas confundem, acham que Deus vai entrar em áreas da sua vida que Ele não permite. Jesus, Ele é o grande libertador, mas Jesus sempre vai pedir acesso a nós. Ele mesmo disse assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, se você se permitir, eu vou entrar, vou sentar na tua mesa, vou cear com você, vou transformar o teu dia, vou transformar a tua vida. Mas notem, para que Jesus entre, eu preciso dar acesso a Ele. Então, queridos, toda e qualquer forma de prisão enfraquece duas coisas em nós. Primeiro, a nossa alma. A nossa alma fica sucinta. E em segundo, a nossa personalidade. Pessoas aprisionadas perdem a sua identidade. Notem, e elas passam a viver a cara daquilo que aprisiona a vida delas. E ela muitas vezes se transforma numa pessoa que você nunca conheceu. E você diz: meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? São prisões que estão na vida dela. E nós precisamos entender que a nossa personalidade, ela deve ser tão equilibrada que nada, que nem ninguém consigam pôr sobre nós um jugo. Por isso que Jesus, Ele diz assim que o seu fardo é leve e é suave. Olha o que Paulo nos diz em Gálatas 5, ele diz assim, para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Então, para a gente ser livre, a gente precisa ser contínuo. Todas as vezes que nós retrocedemos, nós voltamos às velhas masmorras das quais nós já estávamos libertos, das quais nós já estávamos livres. Então esse retrocesso nos leva às vezes às prisões que outrora nós já havíamos superado. Quantas pessoas estão vivendo em coisas que já havíamos superado? Já estavam vivendo a verdadeira liberdade de Cristo, mas se dobraram novamente, como Paulo fala aqui. E todas as vezes que nós permitimos, essas coisas sempre estão ali, amados. Assim como Jesus bate a nossa porta, o diabo está esperando uma brecha. Jesus entra pela porta, o diabo entra pelas brechas. Mas também são portas de acesso. Quando a nossa mente começa a enfraquecer, nós vamos abrindo brechas. Por isso que restaurar a porta do cárcere, a porta da vigilância em áreas de aprisionamento é importante. As prisões da alma se manifestam na incapacidade de dominar os apetites da carne. E muitas vezes elas se apresentam nas carências afetivas. Pessoas carentes são cheias de brechas na sua alma. Muitas vezes aparecem nas inseguranças. Pessoas inseguras são cheias de brechas. Muitas vezes aparecem na acomodação. Pessoas acomodadas são cheias de brechas.
Muitas vezes aparece nos pensamentos descontrolados. Um dos lugares de maior acesso do inferno é nos nossos pensamentos. A Bíblia diz que o diabo todo dia está lançando dardos inflamados, que incendeiam a nossa cabeça, que incendeiam os nossos pensamentos. São áreas que nós devemos vigiar, devemos observar. Outra área muito importante para nós vigiarmos está na dificuldade de tomar decisões. Entenda, essa é uma das áreas que também nos prende. Tem pessoas que têm um grande potencial para avançar, tem um grande potencial para viver tudo o que Deus tem para suas vidas, mas Satanás lhe incapacita e coloca uma dificuldade, ele não consegue decidir. E sempre quando nós somos indecisos, entendam, alguém vai decidir pela gente. Pessoas indecisas são direcionadas por outras pessoas. Se você pegar todas as áreas de indecisões na tua vida, você vai ver alguém que não está sob controle da sua própria vida. Então são áreas que nós temos que aprender a dominar. Há 1001 formas de prisões, mas todas têm uma só origem: Satanás está por trás. Para todas essas prisões, só há um remédio: Jesus, cujo poder libertador é ministrado pelo Espírito Santo. E que glória a Deus, Ele veio para destruir todas as prisões do diabo. Jesus veio para desfazer toda a obra do diabo. Então, quaisquer que sejam as cadeias que têm assolado a sua alma, clame, faça como Davi fez. Ele diz assim: Senhor, tira minha alma da prisão e eu louvarei o teu nome. Você pode dizer isso? Levante a sua mão, vamos falar a segunda verdade. Diga assim: Senhor, tira minha alma da prisão e eu louvarei o teu nome. Amém? A única prisão a ser admitida em nossa alma é a de Jesus. Presos a Jesus para sempre. Paulo diz que o seu amor nos constrange, isto é, nos atrai, nos prende e nos seduz. Essa prisão, sim, é gozo, é vida, é liberdade, é paz. Presos a Jesus por causa do seu amor e da sua graça. Presos a Jesus, nós encontraremos plenitude da vida e o poder de rejeitar toda e qualquer amarra dos homens e de coisas. Quando nós entendemos quem verdadeiramente é o nosso Senhor, nós não permitiremos outros senhores na nossa vida. Quando você tem esse entendimento, Jesus te torna verdadeiramente livre. E eu creio que nessa noite Jesus te trouxe exatamente aqui, para que você entenda que nele, somente nele, você tem a verdadeira liberdade. Eu vejo no mundo espiritual gemas do cárcere sendo quebradas aqui nessa noite. Coisas que te aprisionaram, que exerceram poder sobre você, sendo quebrados em nome de Jesus. E como cobertura espiritual de vocês, eu quero declarar em nome de Jesus que todo engano que te prendia é desfeito nessa noite em nome de Jesus, e você é livre
para ser um continuador das obras de Jesus aqui nessa terra. Deus te chamou para você ser livre. Nós entendemos que Satanás quer te aprisionar para impedir que você seja também um instrumento de restauração. Mas nessa noite, essa ação dele está desabilitada na tua vida, porque Jesus está restaurando a porta do cárcere da tua vida nessa noite. E aquilo que exercia poder sobre você, sobre a tua mente, sobre as tuas emoções, sobre as tuas vontades, será quebrada nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Você crê nesse poder libertador de Cristo? Quem crê, diga eu creio. Amém?